grande alegria poder estar aqui com vocês, porque estamos recebendo a professora e pianista Leda Kim, uma musicista internacional, uma pessoa muito prezada por todos, muito respeitada no meio, e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre a carreira dela, sobre o que ela já fez, o que ela está fazendo. E ela é professora na Universidade Central da Coreia do Sul. Ela, então, tem uma ligação com aquele país, uma ligação cultural, inclusive. Ela estava me contando agora há pouco que, inclusive, exerceu alguns cargos lá de direção de equipamentos musicais. Então, é uma pessoa que atua em muitas frentes, não apenas na performance, mas também na gestão cultural e na atividade pedagógica e musical também. Leda, muito obrigado pelo seu tempo, por você ter topado essa conversa. Nossos alunos aqui no Brasil e os nossos professores e professoras também estão muito curiosos para saber de você e para saber também quais são as diferenças e similaridades que você encontra do meio musical brasileiro e em relação ao meio musical coreano. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que a gente podia começar eu pedindo para você falar um pouco sobre como você começou, né? Com quem você estudou aqui no Brasil, depois para onde você foi, um pouco da sua vida. Prazer é meu, é uma honra de ser convidada para o programa de vocês. Eu vi que vocês têm os programas de cultura muito, muito bons, e realmente é uma honra de ser convidada aqui. E eu gostaria então, de compartilhar o que eu posso falar sobre a educação na Coreia e a educação que eu tive no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, então, para começar, eu nasci em Campinas e fui para São Paulo com mais ou menos 2 anos de idade. Meus pais eram imigrantes da Coreia, recém-chegados, então eles tinham problema de língua, eles não sabiam muito sobre a parte cultural do Brasil, mas a minha mãe era música e eu tinha tias que eram pianistas e cantora também, que fez canto. Inclusive, a tia mais caçula, ela foi estudar na Juilliard nos anos 70, mas minha mãe lecionava em casa, mas ela não me lecionou. A minha tia foi minha primeira professora aos 4 anos de idade. Depois que ela foi embora para Nova York, eu me lembro que eu tinha uma professora brasileira que se chamava Iracema. Eu não me lembro do sobrenome dela agora, assim, desculpa. Mas depois, sim, depois com, acho que uns 9 anos, eu comecei a estudar com Antônio Bezan por vários anos. Grande professor. Muito bom, ele tinha uma classe pedagógica muito boa, nós tínhamos muitos amigos em comum, nós tínhamos aqueles concertos em casa, então eu tenho uma memória muito boa dele, da educação que eu tive, as técnicas, as aulas de técnicas que eu tinha, que eu morria de tédio, mas que foram muito importantes para mim, para minha educação, para minha técnica, para o meu aperfeiçoamento, que eu agradeço muito a ele. E mais tarde eu fui estudar com Gilberto Tinetti, não na USP, na privada, porque infelizmente minha mãe não tinha muito conhecimento da língua e ela não sabia da parte cultural do Brasil, infelizmente não pude estudar na escola municipal de música de São Paulo ou alguma outra entidade, mas eu ia de vez em quando à escola de música visitar amigos, ou então tocar com a companhista que me acompanhava, tocando concertos de Beethoven ou Mozart. E, inclusive, quando eu fui tocar nos Jovens Solistas,
era um concurso que tínhamos na época, né? Não sei se ainda vocês têm. Então, eu tinha, acho que foi em 1982 que eu toquei com Eleazar de Carvalho, concerto de Mozart, e foi a minha primeira, como é que fala, um debut que eu tive, né, com orquestra no Brasil. Para a OSESP, portanto, né? Sim, muito importante, porque Eleazar de Carvalho, né, era muito famoso para mim, era uma pessoa muito grande, então foi uma honra para mim, muito privilégio de poder ter tocado com ele e com a orquestra também. Perfeito. E passado, então, esse período de formação aqui no Brasil, Leda, o que aconteceu com você depois? Para onde você foi? No terceiro ano colegial, eu fui para Nova York, minha mãe me mandou para Nova York, porque nós tínhamos a minha tia que estudou na Juilliard, meu tio que também já tinham ido embora do Brasil, eles foram para Nova York, e eu fui estudar com Martin Kenny na Juilliard. Fiz um ano de colegial, de escola, de aulas privadas com ele, e futuramente eu fui para a Juilliard, fiz meu bacharelado, meu mestrado, e depois fui para Londres, morei 2 anos em Londres. Eu pegava um pouco de aula lá no Royal Conservatory com o Christopher Elton, e voltei para Nova York para fazer o doutorado de educação musical na Columbia University. Okay. Mas, infelizmente, eu parei o curso e eu já estava casada com um aluno que veio estudar da Coreia. E nós resolvemos voltar à Coreia. Resolver voltar, não, porque era a primeira vez que eu fui morar na Coreia. Ok. Por mais a minha cara de ser descendente de coreana, para mim foi uma imigração, assim, foi um choque cultural muito grande. E no começo eu não conhecia ninguém, então foi muito difícil para mim começar minha carreira lá, porque eu não conhecia ninguém na área musical. E é uma sociedade totalmente diferente da brasileira, sabe? Compreendo. Então eu fui para a Coreia em 95 e desde então moro na Coreia. E você estava falando desse impacto cultural, eu imagino que tenha acontecido isso em diversas frentes, né? Sim. E como é que foi, então, essa busca pela música na Coreia? Porque eu suponho que seja muito diferente do que você já tinha vivenciado, aliás, como você acabou de dizer, né? Sim, era diferente, mas eu já tinha visto os alunos que vinham da Coreia, porque vinham muitos alunos estudar na Juilliard, então já sabia como é que era o sistema e como eu falava a língua fluentemente. Então, indiretamente, eu experienciei o que eles estavam falando, já sabia como é que era um pouco, mas na hora H de eu ir morar lá, eu achei muito difícil. Acho que é um problema de cultura que eu poderia dizer. De pouquinho em pouquinho eu fui me ajustando e comecei a trabalhar, comecei a dar aula assim, em escolas de músicas, porque nós temos muitas escolas privadas de músicas que são ginásio e colegial de artes, focada a arte. Então, você tem a parte de música e a parte de arte, e são escolas privadas. Muita competência, você tem que fazer um audition, que é muito competitivo, tudo é competitivo na Coreia, sabe? Então, mas assim eu comecei a dar aula nessas escolinhas e futuramente, assim, nas universidades, como não sei como é que se fala em português, em inglês seria adjunct, né? Visitante, professor visitante. Perfeito. E essas escolas que você se referiu agora, Leda, você disse que elas são privadas. Elas são em grande quantidade na Coreia ou são coisas projetos mais localizados? Nos anos 80, 90, quando eu voltei ainda, nos anos 90,
tínhamos duas escolas principais, que agora acho que já tem uns 40, 50 anos de formação da escola, mas eram as duas mais prestigiadas. Depois dessas, começando nos anos 2000, começamos a ter escolas estaduais, estatais, em várias regiões da Coreia, não só em Seul, mas em outras cidades que o governo não, a cidade patrocinava, eles tinham talvez 70% patrocinado pelo Estado, Certo. e o restante, acho que o aluno paga uns 30% só. Então, agora são várias escolas. Mas, E o aluno ou a aluna que estudam nessas escolas, eles têm um estudo full time, assim, de tempo completo, ou é apenas poucos dias na semana? Como é que funciona? E agora, na verdade, a minha curiosidade é como funciona mais especificamente o ensino do piano, por exemplo. sim, essas escolas são full-time, não são como pre-college, assim, que nem as escolas que você tem aí na Santa Marcelina, ou a pre-college da Juilliard, né? São escolas de fim de semana, por exemplo, na Juilliard. Essas escolas são full-time, mas não temos muitas, né? As principais de Seul são as duas que eu falei. Agora, acho que temos umas 3, 4, mas são todas privadas, não são estatais, todas privadas, muita competição para entrar. A audição, dependendo da época. Agora, infelizmente, o número de crianças está baixando. Agora, seria assim, 3 candidatos para uma vaga, mas até uns 10 anos atrás seriam 7, 8 alunos para uma vaga. Então, para são 40, mais ou menos 40 alunos por classe de piano, só de piano, né? Tá. Acho que o Ok. total seria uns 100 e pouco, mas de piano só 40. E desses 40, até uns 10 anos atrás, nós tínhamos 500 alunos, 400 alunos, e todos muito bons. Então, é muito competitivo aqui, sim. Entendo. E como funciona a questão do repertório? É abordado principalmente o repertório ocidental ou é abordado também repertório coreano ou asiático, enfim? Totalmente ocidental. Nós chamamos a música clássica de música ocidental também. Entendo, perfeito. E há professores ocidentais atuando lá? Sim, sim, nós temos várias universidades. A nossa universidade, que se chama em coreano Chung-An, nós tínhamos um professor alemão, que ele veio, ficou uns 4 anos, ele dava aula, ele era professor da Berlin University, aposentado, ele ficou alguns anos, mas nós temos vários outros professores estrangeiros. Muitos professores agora querem vir à Coreia. Então, nós temos, por exemplo, na Seoul National University, nós temos vários professores estrangeiros. Em todas as universidades, pelo menos um ou dois estrangeiros, geralmente europeus, maioria europeus e alguns americanos. Perfeito. E como tem sido a sua carreira? Eu sei que você esteve no Panamá agora recentemente, Sim. e eu me lembro de tê-la visto tocar aqui em São Paulo, aqui no Brasil, alguns anos atrás. Como é lidar com a sua carreira e, ao mesmo tempo, com as suas atividades como professora na universidade? Bom, eu, no momento, eu leciono 15 alunos e eu tenho uma classe de aperfeiçoamento. Então, eu trabalho 3, 4 dias por semana e, fora isso, tento fazer concertos,
fora. Inclusive, eu tento divulgar música brasileira na Coreia, porque os coreanos não têm muito acesso a essa música brasileira. Inclusive, 10 anos atrás foi o concerto, em 2009, para ser exato, foi, acho que, os 50 anos do falecimento de Heitor Villa-Lobos. Eu toquei músicas de Villa-Lobos, eu toquei a Baquiana Brasileira número 5 com soprano, com 8 violoncelos. Foi muito boa. Os coreanos gostaram muito dessa música. Mas, assim, de vez em quando, eu tinha esse programa com os alunos pródigos, que eu era diretora dessa escolinha, e eu fiz a prole do bebê com os alunos eles eram alunos de primário, de 8 a 12 anos, e nós fizemos o concerto de todas as proles do bebê. Inclusive, acho que eu tenho prole do bebê número 1 no YouTube, talvez tocando ainda, nós temos os alunos, que foi um negócio Maravilha. muito corrido, que na época eu era a diretora do Centro Cultural Brasileiro aqui na Coreia, quer dizer, eu era vice-presidente do Centro Cultural Brasileiro. E então, com o dinheiro da verbas lá, que eu tentei fazer esse concerto, pagamos todos os estudantes que participaram, e eles doaram para uma casa, para um orfanato local, o que eles receberam, e foi um programa muito bom. E Perfeito. fora isso, acho que foi ano passado, desculpa, 2020, fim de 2020, foi 100 anos de Cláudio Santoro, né? É, Então, a embaixada me pediu que eu tocasse peças de Cláudio Santoro, eles patrocinaram o meu concerto, e também era para a comemoração de 60 anos de imigração, de relações, desculpa, acho que era assim, relações Brasil e Coreia. Então, foi um concerto para comemorar as relações Brasil-Coreia, e também Cláudio Santoro, 100 anos de Cláudio Santoro. perfeito. Foi ótimo você ter mencionado isso, Lili, porque a nossa conversa hoje também foi possibilitada pelo Centro Cultural Coreano aqui de São Paulo, que muito gentilmente fez esse contato, e a gente está enfim, em processos de integração, de parceria com o Centro Cultural, justamente para contemplar um dos aspectos do que você acabou de dizer, de que você falou, bom, na Coreia não existe tanto conhecimento a respeito da música brasileira, né? E infelizmente, aqui no Brasil, isso também é verdade. A gente não conhece muito ou quase nada da música coreana ou da cultura coreana, né? Então, a nossa conversa hoje também tem por motivação essa junção, essa tentativa de aproximação entre o meio musical brasileiro e coreano, por seu intermédio e por intermédio também do Centro Cultural da Coreia aqui de São Paulo. E Você já foi no Centro Cultural ali na Paulista? já. Então, eles fazem muitos programas muito bons, eles tentam divulgar muito a cultura coreana, e eu, assim, acho que eles estão fazendo um trabalho ótimo, eles são muito eficientes. E só para acrescentar, assim, só isso, assim, não sei se vai ao ar ou não, mas na minha época, quando eu cresci no Brasil, não tinha muitos coreanos, então os brasileiros perguntavam para mim: você é japonesa? Você fala chinês? Sabe? Eu falava: não, eu sou coreana. Ah, você fala chinês? A Coreia fica no Japão? A Coreia fica na China? Sabe? Assim, eles não tinham conhecimentos da Coreia, mas agora, acho que o coreano já faz muita parte da cultura brasileira, assim como os japoneses, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. E Leda, voltando ao assunto do repertório, o que, fora a questão da divulgação da música brasileira,
você se dedica especialmente a algum compositor ou alguma compositora? Ou você tem preferência por algum período? Enfim. Eu gosto muito de Bach. Eu acho ele um gênio. Ah, os cravos, o Well-Tempered Clavier que ele, né, compôs, eu acho totalmente assim, uma bíblia da música erudita que todo mundo deve tocar, conhecer Bach. Eu gosto muito de Bach, as estruturas, o formato, a composição que ele faz e tudo. Mas eu diria mais para o clássico, para romântico. As músicas modernas, as recentes, as mais recentes, tem muita música boa, mas acho que requer mais energia de mim. Agora eu já estou ficando com mais idade. Eu prefiro tocar algo mais calmo. Então, de clássico, barroco, clássico ao romântico. E compreendo. E você, né, nesse escopo, né, nesse conjunto, além do bar, você tem uma preferência por alguém? Você mencionou Mozart, já tocou Mozart. Sim, eu gosto muito de Schumann, Robert Schumann, Clara Schumann, acho muito interessante a vida deles, o amor deles. Eu gosto muito de Schumann também. E Apesar que eu gosto de Chopin, eu gosto de Brahms, eu gosto de muita gente, mas assim, é, pessoalmente acho que eu gosto de tocar Schumann. Assim, e a Clara Schumann foi uma grande compositora também. Né? sim, Uma obra incrível, que infelizmente não é tão tocada quanto o marido, né? mas produziu obras lindas. uhum. Bom, Aleda, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, infelizmente, e se eu gostaria que você, se possível, deixasse então uma palavra para os nossos alunos e para as nossas alunas que estão trilhando esse caminho de formação musical e estão muitos deles estão mirando a sua profissionalização, montar uma carreira, etc. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, seria ótimo. Sim. Antes de mais nada, eu acho que os alunos que fazem parte da tua escola, da Santa Marcelina, são alunos que realmente gostam muito da música clássica, que gostam de tocar um instrumento, que amam a música, e eles têm paixão por isso. Então, eu acho que o único segredo é prática, prática e mais prática, né? Mas que vocês realizem os teus sonhos. A música é uma coisa emocionante, é um negócio que nós podemos fazer pela vida inteira, não como assim, não como um trabalho que a gente vai trabalhar numa empresa, depois temos que nos aposentar, mas a música não tem aposentamento, sabe? Então, é uma paixão, é uma carreira que nós podemos fazer a vida inteira e que vocês, então, trabalhem muito, se esforcem muito pelos seus objetivos e que amem também muito a música que vocês tocam, praticam e ouvem também. Perfeito. Leda, muito obrigado por essa conversa. Foi uma delícia, foi esclarecedora. Conte conosco para que a gente poder aprofundar o relacionamento entre a música brasileira e a música coreana. E, enfim, estamos sempre de portas abertas para outras atividades, para outros eventos. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez também ao Centro Cultural Coreano aqui de São Paulo, a Santa Marcelina Cultura, a direção da EMESP, a gestão da EMESP, que tem sempre dado muito apoio
os nossos alunos, nossos professores e para a manutenção da música viva. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Obrigada.